Olá, advogadas e advogados! Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para você, advogado, que quer aumentar a sua receita sem precisar necessariamente aumentar a sua base de clientes. Nós trouxemos aqui 3 cases de alguns clientes nossos que fazem estratégias de upsell e cross-sell, que são ações, estratégias que vão fazer com que os seus clientes atuais contratem outros serviços dentro do teu escritório e que isso aumente a receita do teu escritório de advocacia sem necessariamente você precisar gastar para adquirir um novo cliente. Se você quer saber dessas estratégias que vários escritórios já aplicaram e que você também pode aplicar aí dentro do seu escritório, continue assistindo o nosso vídeo. Eu vou dar um contexto rápido aqui, até para situar bem vocês que nos acompanham aí pelo podcast, pelo áudio, ou que acompanham pelo YouTube diretamente, tá? Tem uma premissa básica quando a gente fala em vender mais, né, em aumentar o faturamento, que acontece geralmente os escritórios, não só os escritórios, mas a gente também cai nisso, é muito comum, que é aumentar a base de clientes. A gente sempre pensa assim, vou aumentar a venda se eu trouxer mais clientes, certo? E vários números, vários especialistas, inclusive, abordam isso, que isso pode custar até 10 vezes mais caro. Já viram isso? Sim. Porque cada vez está ficando mais caro. Se a mídia aumentou o preço, né? A pandemia aumentou pra caramba o preço de você fazer um anúncio no Google Ads, você fazer um anúncio no Facebook, no Instagram, a gente já falou várias vezes sobre isso, é mais complexo de entender, mas Exato. A verdade é que ficou mais caro, né? Se até o tomate está ficando caro pra caramba, você imagina o Google, né? Então, isso vai totalmente na contramão da estratégia principal de vários escritórios que buscam essa solução de aumentando a base de clientes. E hoje a gente vai trazer alguns exemplos práticos que a gente já vivenciou aqui, várias histórias que eu conheço de escritórios que a gente atendeu, alguns que a gente atendeu indiretamente, prestou consultoria e tal. Tanto da pessoa física, que é mais difícil aumentar o valor do contrato. Imaginar aqui, sei lá, o cara fechou um contrato aqui de honorários de 25%, 30%, como é que ele aumenta o contrato? Difícil, né? Sim. Quanto focados em grandes empresas. Então a gente vai trazer estratégias de escritórios que de fato conseguiram assim, tá, algum resultado. E para começar, eu vou pedir para vocês irem me ajudando. Eu acho que os cases, aquilo que foi feito pelos grandes escritórios que surtiu efeito, geralmente é o que o pessoal mais gosta de ouvir, aquilo que mais, puta que massa, essa ideia é muito bacana, então eu vou começar pelo que é mais interessante, tá? Então vamos começar falando sobre upselling. Depois a gente dá um contexto, vou pedir para vocês me ajudarem, explicando um pouquinho o que é o upselling na advocacia, beleza? Separei 3 exemplos aqui que são super legais. Eu até não vou citar o nome dos escritórios dessa vez, que eu gosto de citar o nome, porque levei um puxão de orelha de leves de um dos nossos clientes. Ele falou, prefiro que não fale o nome. Então ele foi muito elegante e tal, então vou preservar, tá? Mas o primeiro escritório que é super legal é o seguinte, ele é do interior do Paraná. Ele identificou uma coisa interessante que ele passou para a gente, acho que vocês vão até lembrar, vão se situar, que ele falou o seguinte, um dia ele comentou, Guilherme, eu estou fechando mais ou menos uns 80, 100 contratos aqui todo mês. Eu falei, cara, mas que doido isso aí, porque o número de leads que a gente te passa, o número de oportunidades, né, não é tão maior do que isso, assim, sei lá, 200, 250, então você está fechando bastante coisa. Me fala o que você está fazendo. E aí ele contou o segredo, ele falou assim, eu fecho, nesse caso o escritório previdenciário, 3, 4 anos antes, então ele considera fechado, ele passa a informação para o cliente fechado, mas ele sabe que pode mudar alguma coisa, então ele fecha meio de boca, escritório inteiro do Paraná e tal. Qual foi a percepção dele e o resultado a longo prazo? Ele falou, cara, quanto mais tempo eu antecipava o fechamento para o cliente, mais segurança eu dava para ele, dizendo, pô, tem alguém cuidando da minha aposentadoria. Sim. E eu sei que só vou receber aquilo lá na frente. Então, eu já deixava garantido o meu contrato de honorários. Ia orientando ele com a questão da documentação. Então, tem 3, 4 anos para o cara desenrolar a documentação. Ao invés do tradicional, do cara postergar, né? Fala assim, puta, volta daqui 3 anos, que é difícil você controlar, é difícil você ter uma equipe para fazer essa gestão e tal. Então, ele já fechava de boca. O que ele percebeu no meio do caminho? Que eu acho que foi a parte mais interessante que se relaciona com o upselling na pessoa física. Ele percebeu que esse cara que fechava 3, 4 anos antes, ele tinha na família um caso de, sei lá, separação, ele tinha na família um caso trabalhista, ele tinha na família um criminal, né, ou próximo da família, né, nos relacionamentos dele. E aí ele começou a perceber que esses caras começaram a trazer outras demandas. Antes mesmo dele ganhar, né, o honorário dele, da demanda principal que foi fechada. Ou seja, ele atacou no volume, fechou os caras antes, já travou o cara ali, foi construindo um relacionamento e esses caras fizeram aumentar, em tese, o valor do contrato através daquilo que o advogado mais gosta, que é da indicação. Puta exemplo, né? Com certeza. 3, 4 anos, raro, nunca vi. Só vi esse escritório até hoje fazer. Então, uma estratégia bem interessante aí para a gente poder citar. Tem um outro case aqui que eu achei interessante, que ele também vem do interior, que a principal estratégia deles de captação dentro do escritório, principalmente previdenciário,
era fazer palestras em grandes empresas. Tá? Então eles pegavam assim, metalúrgicas, madeireiras, indústria de alimento. E até na época, assim, quando ele me contou isso, eu perguntei, mas como é que vocês definem quais são as empresas? Ele falou, cara, mais simples do que você imagina. A gente vai no Google e coloca assim, puxa, PIB, né, identifica o que é o forte daquela região. Então pego lá, sei lá, Umuarama. Então eu quero saber o que bomba aqui é Umuarama. Será que é turismo? A gente sabe que não é. Que empresas que tem aqui que são muito relevantes. Então ele fazia um mapeamento dessas empresas, entrava em contato com essas empresas e oferecia, né, para essas empresas, principalmente as mais antigas, que tinham funcionários já chamado de velha guarda, próximos no momento da aposentadoria. E aí oferecia, poxa, deixa eu dar uma palestra para dar aquela tranquilizada, até porque chegava lá e identificava que às vezes o RH estava puto já, porque é muita pergunta, é muita dúvida, não é função do RH falar em tese da aposentadoria. Então, eles ajudavam a empresa nesse sentido, né? Se posicionavam como especialistas, né? Atendendo grandes empresas e ministravam a palestra. Isso era o primeiro ponto, que já é uma estratégia isolada animal. Exato. Mas o que mais chamou atenção foi uma estratégia que a gente desenvolveu na época em conjunto, que eles fizeram o seguinte, eles definiram por presentear os aposentados, né, os clientes deles, que indicavam para outros colegas. Então, existe uma relação no Código de Ética que, em tese, proíbe, mas não exatamente nessas condições, certo? Mas o que eles fizeram foi assim, era muito, vamos colocar assim, ético e justo. Eles diziam assim, olha, Vitor, você que está se aposentando com a gente aqui, fechou o teu contrato, caso você tenha outros colegas que estejam na mesma situação, a gente quer te dar um presente, aqui te dar, né, sabe, um agrado aqui para você estar indicando. Então, eles pagavam para essa pessoa, devolviam para ela algo em torno, por exemplo, de 100, 200 reais, que para aquelas pessoas já era um valor relevante, que né, não deixa de ser para a gente também, acho que 100 hoje é bastante dinheiro. Sim. Então, eles tinham esta política que funcionou super bem e fez com que bombasse. Teve um momento lá, inclusive, do escritório, que eles tinham perto de uns 100 contratos, assim, ele falou que metade vinham dessas indicações. Então, eles fizeram os próprios clientes trabalharem para o escritório. Então, tinha duas opções, ou ele ganhava uma graninha, né, de acordo com o cliente, aquilo interessava mais, ou eles faziam um abatimento daquilo que o escritório ia cobrar. Né? É normal um escritório, por exemplo, me aposentei com um salário mínimo. Então, o advogado ele cobra, né, o residual, né, até que a aposentadoria sai, que é onde vem a boladinha, e depois ele cobra ali um 10%, 15%, 20% do valor mensal. Só que para a pessoa que pega um salário mínimo, pô, como é que sobrevive com um salário mínimo? É difícil. Né? Então, que já pega um salário mínimo, que não é muita coisa, pega lá o 10%, 15%, eles tinham muito problema, inclusive de recebimento, sabe? Eventualmente tinham uma inadimplência, ficavam com dó de algumas pessoas. Então, ele percebeu que se ele antecipasse isso, né, indica, e aí não tem desconto nenhum, olha que bacana, certo? Então, criava uma percepção de valor maior. E o terceiro caso aqui, para finalizar os exemplos, é de um escritório empresarial, esse na capital. Esse aumentou a receita junto ao cliente, assim, que a gente fala sem perder a percepção de especialista. O que acontece? Foi interessante a tese desse cliente, porque ele falou assim, ele queria aumentar a receita dentro do escritório, com o mesmo cliente, com o mesmo contrato. Era possível fazer isso, só que abrindo novas frentes. Então, um exemplo, o cara fechou aqui uma consultoria, um consultivo trabalhista, e ele queria vender para o cara um consultivo societário, né? Queria revisar ali as questões, sei lá, contratuais, não só societárias, vamos abrir o cível aqui de uma maneira geral. Vamos olhar as relações de contratos com os fornecedores, vamos fazer um check geral. Só que aí o que acontece? Aquele escritório, ele tinha o papel ele tinha já, os clientes tinham a percepção de especialista do escritório. E aí o medo dele era o quê? Puxa, e agora? Né? Se eu falar para ele que também faço o contratual, que também sou especialista, eu corro o risco de perder essa percepção do cliente. Pode ser que isso se misture e aquilo que levou à contratação inicial me complica agora. O que eles tiveram na sacada, na época a gente construiu relativamente juntos isso? Ao invés de eles abrirem uma área específica para o escritório, tipo assim, nós somos também especialistas em contratual, em civil, eles abriram núcleo, que eles chamam. Então, eles abriram um núcleo por especialidade do cliente. Então, nesse caso, por exemplo, eles fizeram vai ter um núcleo aqui específico para imobiliário, né, para grandes incorporadoras, vai ter um núcleo aqui específico, de acordo com a base de clientes que eles já tinham, para o núcleo, por exemplo, de hospitais, né, porque eles já atendiam 2, 3 hospitais, então eles queriam demonstrar aquela especialidade. E aí, quando eles faziam isso, o cliente passava a ver, puxa, peraí, tem um núcleo aqui especializado no meu negócio, no meu segmento. E aí, o que acontecia? Quem que atendia o núcleo? No final, era o mesmo corpo jurídico. Então, hoje nós vamos atender aqui o imobiliário. Então, juntava pessoas que precisavam para aquele núcleo e atendiam aquele cliente. Então, de uma forma bastante estratégica ali, eles conseguiram aumentar o valor do contrato sem tirar o papel de especialista. O que vocês acham desses exemplos aí? O que eu percebo nesses 3 exemplos é que todos eles colocam o cliente no centro,
O que para mim é sensacional. Qualquer venda que você queira fazer, o cliente ele tem que ser o centro para você conseguir fazer uma venda. Ter uma boa comunicação com esse cliente também. E eles pensaram fora da caixa, né? Eles foram além do que um advogado costuma ir. Por isso que eles se destacaram, por isso que conseguiram fazer a receita aumentar. Então, dá para ver claramente que, assim, todos eles pensaram, tá, o que eu posso plantar hoje para eu colher daqui a alguns meses? No caso desse primeiro case que você trouxe ali, o cara fechou com um cliente 4 anos antes. Então, ele fidelizou esse cliente por 4 anos, entendeu? E o massa é que ele está no interior, a gente falou no podcast do passado, né? Que assim, quanto menor a região, quanto mais eu tenho que me promover aqui dentro, mais eu preciso de pessoas. Não só no interior, mas no interior ainda mais. Sim. Exato. No interior o cara não consegue ficar só numa área específica. Muito comum, já falei com vários advogados que ele fala, cara, Guilherme, eu entendo que tem que ser especialista, mas não dá, não fecha a conta, não tem gente suficiente para me contratar. Então o cara tem que abrir para outras frentes. E aí ele achou essa lógica. Né? De, traga um cara para cá, esse cara vai ter algum probleminha nesses 4 anos, ele vai me contratar. Sim. Virou amigo dele. Perfeito. É exatamente isso. Então, que estratégia que eu posso ter dentro do meu escritório? Ele não foi assim, eles não fizeram algo de outro mundo, entendeu? Eles só aproveitaram o que eles tinham de melhor dentro do escritório. Um bom atendimento também, porque para você conseguir manter tantos contatos assim com o cliente, ou para o cliente conseguir te indicar tantas vezes, você precisa atender bem essas pessoas, porque senão você não vai ter indicação. E colocaram isso dentro de uma estratégia que fez com que a receita aumentasse. Bem legal. Então, isso foi sensacional. Legal. Cara, eu acho que tem uma parada bem interessante nesse negócio, que se vocês forem ver os maiores escritórios, né, empresariais do Brasil, Machado Meyer, etc., você entra no site, você vê um padrão ali nas áreas de atuação do cara que não tem áreas de atuação, né? Eles falam por segmento. Então, agronegócio, indústrias, metalurgia, não sei o quê. Então, eles separam sempre por nicho de mercado e não mais por, eu faço societário ou eu faço tributário. Então, eles viraram uma chave interessante que foi a advocacia de mercado que eles falam, né? Então eu advogo para um mercado, então para um segmento, para alguns nichos aqui. Então tudo que ele tiver de problema tributário, societário, está encaixado dentro dessa questão do núcleo. Então isso é uma coisa que o movimento dos grandes escritórios já fazem, né? Isso aí é uma coisa legal a se pensar. E uma coisa que eu acho interessante perceber é que também as parcerias... Isso aqui, uma vez eu fui falar isso para um cliente, daí ele falou assim, cara, mas é fácil para Machado Meyer, né? Porque daí tem advogado pra caramba, né? Não vai ser o mesmo advogado atendendo todos os núcleos. Mas eu vou pagar mó bicão aqui, né? Se eu colocar vários núcleos aqui, sempre o meu advogado atende todos os núcleos. Aí eu falei, faz um pouco de sentido e tal, o que você está falando. Mas assim, às vezes a percepção do cliente não é essa. O que importa é a percepção do cliente. Se o cliente não percebeu isso, né? Se ele está olhando que aquilo é relevante que você está falando no mercado dele, agregou valor, um abraço, segue o baile. Sim. Não, e essa questão de você não ir para a área de atuação, você ir para o segmento, e aí você se torna especialista naquele segmento e ajuda em tudo dentro daquele segmento, te mostra o quanto você é especialista, né? Traz essa visão mesmo, porque eu sei de tudo de um determinado segmento. Exatamente. Então, é igual a gente, nós somos especialistas em marketing jurídico, então qualquer coisa relacionada a marketing jurídico, as pessoas sabem que podem contar com a gente. Bem legal. Perfeito. E a última questão é a parte da parceria estratégica, né? Isso é uma parada interessante, porque quando você começa a ter parceiros estratégicos, por exemplo, esse cara da empresa dá palestra no INSS, ou até mesmo assim, eu sou um cara que atende pessoa física, mas eu sou só eu e eu tenho uma pós-graduação em trabalhista. Não tem como pegar criminal, não tem como pegar família, mas, cara, se você pega alguns parceiros, outros advogados ali, você começa a fazer uma parceria, capta o cliente, depois que o cliente fechou, você vê o que você faz. E aí você tenta encontrar um parceiro estratégico para advogar para o cara que seja bom, cara, aí você constrói uma rede onde justamente isso que acontece. Você vai ganhar ali na parceria também, porque você ganha aí um percentualzinho do contrato do cara também. Bem legal. É você não dizer não para o cliente, né? Foi uma coisa que a gente já conversou aqui, inclusive, no podcast. Se você é um advogado empresarial, trabalhista ou tem interesse nessa área em São Paulo, olha que bacana essa informação. Nos últimos 2 meses, aproximadamente 25 mil novos processos foram judicializados no Tribunal do Trabalho. Desses 25 mil, 9 mil, aproximadamente, representando 37%, tem uma relação direta com hora extra. E o último nessa fila para representar os 80% das novas causas judicializadas é o assédio moral com 0,31%. E o que isso quer dizer? Qual é o trabalho que nós fazemos aqui? Nós acompanhamos os novos processos que estão sendo judicializados e cruzamos com a forma como o seu público-alvo está procurando, para enxergar no final dessas contas o que a gente chama de probabilidade de negócio. Então, por exemplo, hora extra nós temos 115 mil pesquisas média nesse período contra 9 mil processos. O que isso indica? Que nós temos 7,8% de probabilidade
probabilidade de fechar um negócio. A cada 100 pessoas que procuraram um advogado para falar sobre hora extra, 7 fecharam negócio. Isso é probabilidade. Isso é te dar uma informação quente que facilite o trabalho comercial, marketing, estratégico do seu escritório. Se isso interessa para você, se esses dados, não só do trabalhista, mas de outras áreas do direito que nós temos mapeados aqui, são interessantes para você tomar decisão, por gentileza, clica aqui em Saiba Mais ou fala com a nossa equipe pelo WhatsApp que eles vão te fornecer um relatório gratuito para você conhecer, para você experimentar essas informações e tomar melhores decisões estratégicas, mais assertivas, gerar mais negócios para o seu escritório. Tá. Vai ter alguns exemplos aí que eu separei sobre essa questão do cliente que chega para uma outra demanda. E aí, como é que você faz disso uma oportunidade de negócio, né? Bom, alguns contextos importantes antes de a gente passar para o cross-selling, aqui já que a gente abordou um pouco do upselling, né? É deixar claro o que é o upselling, então, que é aumentar o valor do contrato, mas no caso, por exemplo, da pessoa física, não precisa ser necessariamente vender mais para o mesmo cliente, mas fazer com que aquele cliente traga mais negócio. Que é a famosa indicação, mas a estratégia que a gente trouxe aqui não depende da indicação passiva, né? Não é uma indicação passiva, você está estrategicamente fomentando a indicação. Então, acho que isso é vender mais para o mesmo cliente, fazer com que ele trabalhe para você de maneira indireta, né? Sim, um único cliente te proporciona o aumento da receita, mesmo sem o serviço ser especificamente para ele, né? E aí essa questão que eu anotei aqui para a gente ressaltar um pouquinho, que eu acho que é importante, é essa questão dos núcleos especializados, assim, sabe? Esse cliente, por exemplo, que ele criou o núcleo lá que eu falei imobiliário, que ele tratava com grandes incorporadoras, também criou um núcleo específico de médicos, salvo engano, porque ele já atendia alguns. Era interessante porque a forma como ele abordava falava diretamente a língua do cliente. Então, eu lembro até dos materiais que a gente olhou assim na época e que esses materiais falavam exatamente das causas comuns, dos problemas comuns. Então, não era aquele material que é completamente diferente. A gente vê um pouco isso no Machado Meyer também, essa semelhança, né? Você entra no tributário e está lá. Então, eu faço restituição, eu faço revisão, eu faço planejamento tributário. Nesse caso, você ia para a área médica, né? Vamos supor aqui grandes hospitais ou grandes laboratórios, enfim, grandes clínicas. Ele falava exatamente da questão relacionado ao tributário deles, né? Então, assim, cara, você deve estar pagando mais imposto nisso aqui, o erro comum é isso aqui, este outro aqui também é o erro comum. Então, ele batia exatamente nas dores dos caras. É como se ele soubesse exatamente o que levava à contratação de escritório de advocacia ou levava ao problema que depois leva à contratação, né? Então, era bem bacana. Então, muda completamente de figura, assim, forma de posicionamento. E no final, o que eu acho? Assim, ó, por mais que a gente ache que, mas eu tenho um escritório pequeno e não quero me posicionar por práticas aqui porque eu restringo muito, né, o meu negócio, eu já vi alguns escritórios fazerem isso, colocarem algumas práticas de maneira um pouco mais ampla, né? Então, eu tendo aqui, por exemplo, vamos colocar o mercado imobiliário. Então, o mercado imobiliário você está falando para quem? Você está falando para todo o mercado, certo? Sim. Então, dá para você colocar ali problemas relacionados a incorporadoras, dá para você colocar problemas relacionados à pessoa física, você pode se posicionar a partir disso, você pode usar algum termo que seja um pouco mais genérico. Eu vou falar com o mercado aqui, por exemplo, o mercado indústria de, automóveis. Então, você está tratando de uma indústria enorme, né? Não é só a indústria de automóveis, você tem outro mercado ali que a gente está falando. Então, dá para abrir um pouquinho sem o cara ficar muito restrito. Faz sentido? Total. Faz. Legal. Você viu ali que a gente trouxe 3 cases que também podem ser aplicados dentro do teu escritório, independente da tua estrutura. Então, o nosso convite agora é para que você pense qual desses cases, qual dessas estratégias pode fazer mais sentido para o teu escritório. E se você quer começar também ações de marketing, construir a sua marca pessoal, definir outros assuntos, outras ações que podem te trazer mais receita sem aumentar o seu número de clientes, dá uma olhada nos vídeos que a gente vai te indicar aqui. O marketing jurídico é extremamente essencial para te ajudar a colocar em prática cada uma dessas estratégias. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, né? Deixar aí o seu like, seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo.